Oi pessoal, eu sou a Bianca. E aí pessoal, eu sou o Matheus. Sejam bem-vindos ao Papo Ped, o podcast da pediatria. Só aqui você encontra dois intensivistas pediátricos da Santa Casa de São Paulo discutindo sobre temas de pediatria, com enfoque na emergência e de uma maneira bem legal, descontraída. Então, se você é médico, se você trabalha na emergência pediátrica ou pretende trabalhar, já aproveita e se inscreve aí para você receber todos os nossos episódios. E aí, vamos bater um papo? Um papo pede! Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante difícil, né, Matheus? Hoje o tema é mais complicado. Não que até agora os temas tenham sido fáceis, né? Acho que a gente só falou de coisa difícil. Exatamente. Mas hoje a dificuldade, ela vai um pouquinho além... Tem a carga emocional. Um pouquinho além da técnica, da prática, né? Do estudo. Então hoje nós vamos falar sobre comunicação de más notícias em pediatria. Exatamente. E aí, você já teve que passar por essa situação? Já teve que falar com um paciente sobre uma má notícia? Ou conversar, né, no nosso caso, principalmente com os pais de um paciente sobre más notícias, né, sobre um óbito ou sobre uma doença grave? Então, a ideia é a gente contar um pouco da nossa experiência. Então, esse é um episódio, acho que um pouco mais bate-papo, não tem tanta técnica, né? Mas acho que é interessante a gente passar essa experiência, porque eu acho que muita gente pode ter que passar por isso, e acho que a gente falar sobre isso é importante, né? Sim. Então, e você que está assistindo, você já precisou dar uma má notícia? Você usou alguma ferramenta para te ajudar? Como é que foi essa experiência? Comenta aí pra gente poder conversar sobre isso. Exatamente. E aí, são vários tipos de notícias diferentes que envolvem você falar sobre uma má notícia, né? Então, às vezes é um diagnóstico de uma doença grave, que também não é fácil, né, você falar. Então, você diagnosticou, ali chegou uma criança ruim, com sintomas graves, e aí você faz o diagnóstico de uma doença grave, você tem que falar. Pela primeira vez, né, de uma criança que não tinha esse antecedente, então... Exatamente. É um choque, e falar tanto com a criança como com os pais sempre é difícil, né? Ou às vezes a criança já tem um diagnóstico que muitas vezes você espera que vá bem, mas às vezes não responde ao tratamento e você tem que falar que não está dando certo o tratamento. Isso também é uma situação difícil de você falar. É uma notícia bem ruim de se dar, né? Exatamente. Então, falha o tratamento ou quando você realmente é uma doença que não tem uma possibilidade de cura. Então, são situações bem complicadas. Doenças que você sabe que vai evoluir de uma maneira ruim, né? Não tem prognóstico. Falar ali naquele momento do fim de vida, né? E acho que é mais uma das a gente... piores. E o que mais a gente, né, tem assim de carga emocional, que acho que é uma das mais difíceis, é falar realmente quando há um óbito. E aí conversar com a família, conversar com os pais. Isso na pediatria principalmente é uma coisa bem complicada, né? Então existe uma série aí de vários tipos de notícias, más notícias, né? E sempre é uma tarefa difícil você falar sobre cada um dessas notícias, né? Sempre muito difícil, né? Aqui, principalmente que em pediatria, né? Envolve falar além da criança, falar com a família, né? Vou falar com a mãe, vou falar com o pai, vou falar de quem cuida daquela criança. Sobre todos esses tipos de más notícias, né? Então, envolve muita gente, né? Toda uma rede, né? Exato, toda uma rede, né? Precisa de uma comunidade inteira, né? Para cuidar de uma criança e você falar 10 tipos de notícia para eles geralmente é bem complicado, né? Bem difícil. Exatamente. Às vezes é diferente um pouco do adulto, né? Porque, a não ser que seja o óbito, que você tem que falar com a família, mas às vezes é uma doença grave, geralmente você acaba falando mais diretamente com o paciente, né? Agora, a criança você tem que estar sempre trazendo junto a família.
E isso às vezes é complicado, né? Tanto para os pais como para o próprio profissional de saúde saber lidar, conversar. Então você tem que se preparar, né? Você Com tem certeza. que e existem protocolos e técnicas que você pode incluir, né? E Uhum. acho que a ideia é essa, a gente também passar nossa experiência e passar um pouco Do dessas que pode técnicas, ajudar, né? exatamente, para que facilite um pouco. Acho que é uma coisa que exige prática, né? Mas que a gente precisa ir ajustando para que ocorra de uma maneira mais tranquila possível. Nunca é tranquilo, Nunca é mas completamente tranquilo, mas acho que a gente tem que se preparar. Para se preparar, a gente precisa começar a falar sobre isso, né? exatamente. Acho que, e aqui também uma das grandes dificuldades da pediatria é porque todo mundo pensa naquela ordem natural da vida, né? Você vai nascer, crescer, vai trabalhar, vai casar, vai ter filhos, e aí você vai virar um velhinho, e aí você vai morrer, né? E aí, quando isso não acontece, quando a gente pega uma criança já com uma doença grave, com um potencial de óbito, ou até com o próprio óbito, ou lidar com aquele momento, não tem mais cura, é muito difícil, né? Ninguém quer lidar com esse tipo de situação com crianças. Até pra gente, né, Matheus? Todo mundo pergunta. Por que que É. você foi fazer UTI pediátrica, né? Por que você trabalha com isso? Como você consegue lidar com criança doente? Deve ser Sempre vem essa pergunta, difícil, né? Ai, meu né? Deus, eu não aguentaria, né? Sempre, sempre. Ah, É, não teria estômago pra fazer isso que você faz. A gente escuta bastante isso, né? Não que seja fácil pra gente, né? Com certeza isso não é fácil pra não. ninguém, na verdade. Eu sempre falo, respondendo a isso, que os momentos que a gente tem de felicidade, né, de ver a criança melhorando, são muito maiores e sempre compensam todos esses momentos que a gente, por muitas vezes, tem que passar, né? Uhum. Realmente não tem jeito, mas eu acho que ver a criança melhorando, acho que é o contraponto aí que ajuda a gente a É. continuar, né? A ter força, né? Pegar aquela criança grave e ver, nossa, ajudei a fazer ela ficar boa. Aí pra casa de volta, né? Devolver a criança pro convívio da família. É. Mas infelizmente, né? Como a gente lida com crianças graves. A gente tem que reconhecer o nosso limite, a gente Uhum. tem um limite, a medicina tem um limite e infelizmente não é todos que conseguem ter uma cura, né, um tratamento que vai ser eficaz, efetivo. Efetivo. E aí a gente entra numa área que é muito complicada, realmente, e gera uma carga emocional e acho que a gente tem que A gente tem que se preparar. se preparar e tratar isso dentro da gente também. Às vezes tentar separar um pouco o hospital da vida particular, isso é um exercício que a gente traz pra gente, né? Diariamente. Porque senão a gente também fica abalado emocionalmente, né? Não é fácil. Principalmente quando a situação é sempre difícil, mas a gente vive ali a internação de pacientes, né? Às vezes mais prolongada. Então, às vezes já tem pacientes que a gente já conhece, já internou, foi para casa e voltou, a gente já tem um certo vínculo com a família, né? Então, não se apegue, não tem como, né? A gente acaba Se se apegar. apegando um pouquinho sim. E tem muitas situações diferentes e muitas vezes difíceis, né? O processo do luto, do óbito ali, pode ser muito diferente para cada criança, né? Então, às vezes, pode ser mais difícil, não sei o que você acha, quando chega uma criança que você esperava que ela evoluísse bem, ela chega rápido, assim, no pronto-socorro, de uma maneira, um quadro agudo, Uhum. e de repente evolui com um óbito de uma maneira rápida. Isso muitas vezes acaba trazendo mais conflitos, né? Porque você não esperava, né? Se é uma criança às vezes que já está ali num processo grave, né? Que você tem uma doença grave, está evoluindo, muitas vezes a gente acaba já tem um tempo, né, para se conformar. Não sei, o que você acha sobre Não, isso? exatamente. Essa é uma questão realmente complicada de se abordar, assim, porque toda vez que a gente dá uma notícia, né, gera um luto, certo? Pode ser um luto da vida que eu tinha antes, não vou ter a vida que eu tinha antes porque tenho que lidar com essa doença agora. Ou pode ser o próprio luto da perda, do óbito, né? Então, aqui é diferente quando a gente consegue trabalhar, né? Gerar isso de uma maneira mais antecipada
e quando tem uma coisa súbita. Acho que você quis dizer, tinha uma criança que não tinha doença alguma, né? Isso. Tava em casa, tudo bem, aconteceu alguma coisa e ela chegou já muito grave, às vezes chega parada na emergência, não consegue voltar, e você nem conhece aquela família, você já tem que chegar Já e falar dessa notícia quase que junto, perguntando o nome da mãe, do pai, viu? Seu filho foi a óbito, né? Então, assim... Às vezes o bebezinho que broncoaspira. Isso é o que a gente vê mais frequente, assim. Pensando nesse tipo de situação, foi exatamente esse caso que me veio, assim, de casos mais difíceis, de bebezinho que broncoaspirou em casa, chega parado, já chega, sei lá, sendo reanimado pelo SAMU, pelos bombeiros, já há um certo tempo, e não volta, ou volta depois de muito tempo de reanimação, já muito grave, e vai a óbito alguns minutos depois, né, algumas horas depois. Eu acho que é difícil mesmo. Então, é complicado. Acho que para mim, esses são os momentos mais difíceis de você comunicar, porque às vezes você, pensando no outro lado, né? Às vezes você está com uma criança já grave, já está na UTI, com uma doença grave, você vai tentando ajustar medicações, mas você vê que não está respondendo. A gente tem um tempo de falando com os pais, ela está muito grave, a gente não sabe se ela vai responder. Então, de uma maneira, eu acho que os pais eles vão se preparando também, a equipe vai se preparando para acontecer o processo do óbito, né? Quando é dessa maneira súbita, acho que pega todo mundo assim, não preparado. E acaba com o dia da equipe inteira, né? Quando isso acontece. Geralmente é bem ruim. Não é fácil. E aí, o momento de comunicar para os familiares é sempre muito difícil. Sim. Então, são situações diferentes também que podem mudar a dificuldade nessa comunicação, né? Então, a gente aplicando aí os protocolos, acho que ajuda um pouco a você tentar seguir alguns passos que facilitam um pouco durante essa comunicação, assim, para você conseguir também acolher a família de uma maneira mais adequada, né? Na emergência é sempre isso, né? Sempre muito súbito, né? E nem sempre é o óbito, né? Às vezes você chega e vai dar o diagnóstico no pronto-socorro de uma doença grave que você acabou de diagnosticar, né? Por exemplo, lembrando aqui um recente que aconteceu comigo, que foi de uma criança que, enfim, chegou com sinais de alarme lá, a gente achou por bem investigar, fez uma tomografia e tinha um tumor gigantesco de sistema nervoso central. E aí eu acabei de conhecer aquela família, né? Vou ter que chamar, viu? Tem um tumor no cérebro do seu filho de 8, 9 anos de idade. Então é uma criança ali, né, que não tinha nada até então. Nessa idade ainda já é uma criança que já convive com a família, já tem personalidade, né? Tem essa situação também, que acho que criança um pouquinho mais velha, eu acho mais difícil, porque ela já pertence àquela família, ela já tá naquela sociedade. Né? Então, assim, são momentos difíceis, momentos bem difíceis de lidar. Não é fácil. Falando assim da emergência, contando também uma experiência minha, que chega, né, a criança já tinha um diagnóstico de uma doença grave, a fibrose cística, e ela chegou numa descompensação muito grave, e uma criança grande também, eu também acho muito complicado, assim, porque comunicar para a criança diretamente, assim, e nesse caso em específico, ela chegou descompensada e estava muito desconfortável do ponto de vista respiratório e a gente precisou entubar ela, né? E aí falar para a criança que vai ter que entubar. E ela estava, apesar do desconforto, assim, ela estava muito consciente. Só que ela estava muito cansada, estava começando a cair a saturação, então a gente estava tentando segurar ao máximo, assim, para não precisar da intubação, mas não tinha mais jeito. Ou era intubação ou a gente não conseguiria fazer mais nada, né? E poderia ter alguma complicação pior. E eu lembro claramente, assim, do momento que a gente teve que conversar com os pais, né, da intubação.
e com ela. Fala, olha, ele vai precisar fazer intubação. E aí a menina falou pra mim assim, eu não quero morrer. Nossa, isso é horrível, já aconteceu comigo também. Aí naquele momento caiu tudo, assim. Eu realmente me... Você tem que tentar ser o mais profissional possível, né? Mas não tem como. Não tem como. A gente tá lidando com vidas e... Quando a gente fala, a gente também não quer que você morra, mas a gente sabe que existe essa possibilidade. E isso me marcou muito, assim. E aí, no fim, realmente, a gente fez a intubação, a gente tentou conversar, que era para ajudar ela, que ela precisaria daquele procedimento. E no fim, depois ela complicou, ficou na UTI, acabou falecendo. Mas foi realmente assim, uma situação que me marcou muito. E ela falou isso e chorou antes da intubação. Então, me marcou demais, assim. Foi muito difícil. E realmente não é fácil, né? Eu lembrei também de um caso que você tá falando assim, de um adolescente, enfim, que estava em estado grave, ia precisar ser entubado. E aí eu lembro que eu posicionei ele, eu tava na cabeceira e tal, e falei, olha, a gente vai passar isso aqui pra ajudar você a respirar melhor. Você precisa disso agora. Essa criança foi a óbito alguns dias depois. E eu me lembro, ficou uma coisa muito marcada. Eu falei, nossa, eu fui a última pessoa que falou com ele que ele lembrou de alguma coisa. A gente lida com situações muito delicadas, né? Não é? Não é muito difícil. Assunto pesado hoje. Pesado né? hoje. Mas acho que a gente falar sobre isso acho que é importante, né? Compartilhar esses momentos, porque acho que muita gente pode Passar por isso, né? passar Então a por gente isso. quer passar um pouquinho do que a gente vive pra ver se alguém ajuda, né? A lidar um pouquinho. Tem uma outra situação também que eu sempre achei complicada, mas acho que agora é um pouco mais complicada por conta de vivência pessoal mesmo, que é a morte encefálica. Isso é uma questão, assim, muito clássica do luto antecipatório, né? Porque você vai chegar lá e tem que falar, olha, morreu, né? Não tá mais aqui, mas aí a família chega e toca, a pele tá quentinha, aí o coração ainda bate, você vê ele no monitor, né? Que o coração tá batendo, e fala, viu, o coração tá batendo, mas tá morto, não tá aqui. E aí a família vai se despedindo, meio que velando um corpo vivo, né? Difícil. É um momento... E aí tem toda aquela fase, né, de gerar uma certa ansiedade, porque fala, ó, tem que fazer as provas, tem que esperar um tempo, dependendo da idade da criança, tem que esperar 12 horas pra fazer a próxima prova. Aí você fica ali esperando, chega o momento de falar, não, agora realmente... É sempre, a morte cefálica também é um teste grande, assim, para você conseguir lidar, porque não é fácil mesmo. E às vezes, né, tem pacientes que até têm aqueles reflexos, que a gente chama de reflexo de Lázaro, né, que o paciente tem um reflexo medular, tem movimentações... Como se fosse um espasmo, né? E... Gera aquela esperança. Ai, meu Deus, se mexeu. Tá mexendo, quer dizer que não tá morto. Não, né? Não. E em alguns casos até existe aquele conflito, né, da família não querer desligar os aparelhos, né? Mas existe todo o protocolo da morte encefálica e se todas as provas, né, vieram positivas, a gente confirma que não tem atividade de tronco encefálico. Então, não há mais vida, né? Então, nesse momento você precisa desligar o aparelho, né? Mas Nossa, e é um momento esse momento é difícil também. de você entender que você não tá matando, né? De que o paciente já está morto, né? Já tem diagnóstico de morte. Que vê o coração batendo, né? Ele ainda
Dá uma sensação difícil de E lidar. aí você desliga, às vezes demora pro coração parar de bater, né? Então, são situações todas muito complicadas e a gente tem que estar preparado para conseguir lidar com tudo isso, né? Eu falei, né? Eu passei por isso meio que do lado de família, né? Até que recentemente, assim, com uma tia minha muito próxima, o Matheus conhece bem essa história, em que basicamente eu fiquei indo até a UTI, eu participei de todas as provas e, assim, tiveram algumas questões ali, né, que eu precisei ficar acelerando para as coisas andarem. Então, né, eu, médica, sabendo tudo que acontece, já foi tão difícil para a família inteira. Imagina para quem não tem conhecimento, né? Porque assim, levar desde a não tem resposta, até fazer todas as provas, até conseguir fechar, até fazer, no caso foi para captação de órgãos, daí para captação, até liberar corpo pra gente conseguir fazer velório, funeral, porque tem toda essa, nossa, isso foram vários dias. Então, Muito complicado. é bom não, né? Nunca é bom passar por isso, mas quando a gente passa por isso do lado de família, a gente lembra também quanto a gente precisa se preocupar, entender, se colocar no lugar, né? se preocupar, acho que pra facilitar aquele momento, Sim. né? Porque, tipo, eu vivia ali uma situação que eu sabia que as coisas não estavam acontecendo como deveriam, e como eu tinha esse conhecimento, eu fiquei ali tentando acelerar o processo. E quando não tem, né? E tem muito aquilo também acho que nessa situação, né? Quando você chega na UTI, você tem muitos pacientes graves para cuidar. E aí você tem um paciente que já tá em fim de vida, ou você tem um paciente, por exemplo, nessa situação da morte encefálica, enfim. A gente tentar lembrar que essa família precisa de atenção também, né? Nesse momento de loucura. É difícil, né? É difícil, é difícil. E acaba que você, às vezes, né, não sei, tem outros pacientes tão graves, né? Então, a gente muitas vezes acaba, né, desviando o foco, né? Mas a gente tem que lembrar e voltar, né, a essa família e dar o suporte. E eu acho que é importante aqui também, né, o suporte da equipe multi, né? Acho que nesses momentos... sim, saber que todo mundo participa, né? Tanto psicologia, assistente social vão ajudar muito, né, nessas horas, para dar o suporte mesmo que a família precisa, né? Porque a equipe médica tem, né, tem até onde a gente consegue ir, mas às vezes essas outras equipes conseguem atingir, assim, planos mais profundos, conseguem dar um suporte, às vezes... E tem uma equipe maior também, acho que por paciente, né? Sim. Porque pensando, em UTI, por exemplo, o médico ele é 1 para cada 10 pacientes. Aí, né, tem muito mais técnico de enfermagem, muito mais enfermeira, enfim. Mas com relação a esse da morte cefálica, tive recente também experiência que também foi bem complicada, porque foi numa criança que estava muito grave, acabou evoluindo realmente sem reflexos, a gente já estava com a suspeita da morte encefálica e a gente abriu o protocolo, né? E aí, só para relembrar o protocolo, a gente precisa de 2 exames clínicos, né? Um teste da apneia e um exame complementar. A gente conseguiu fazer os exames clínicos, o teste da apneia, mas ficou faltando o exame complementar. E a gente teve muita dificuldade de conseguir o exame complementar, porque era final de semana. Infelizmente, não tinha médico disponível. E aí, o que pode ser feito, tanto um ultrassom Doppler transcraniano ou eletroencefalo, mas não tinha disponibilidade de fazer nenhum dos dois. E aí a gente teve que esperar, porque não tem jeito. Nossa. Você não consegue fechar, não consegue fechar, é um protocolo. Tem que ser tudo muito certinho, né? Tudo protocolado pelo próprio CFM, né?
Então, não tinha como. E a família já estava Esgotada. esgotada e já estava consciente, sabe, de que ela não estava mais lá. Então, eles já tinham aceitado isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente não conseguia progredir. A gente entra numa limitação que é difícil, né? Porque a gente sabe que tá ruim a situação, mas a gente não consegue porque não depende de nós. E é uma situação, foi muito difícil, que a gente teve que esperar até segunda-feira, porque quando Nossa. teve a disponibilidade dos exames complementares, para aí sim fazer o exame e aí conseguir fazer, né, fechar o diagnóstico e desligar os aparelhos, né? Mas tivemos que passar por todo esse período ali com a família. Então, são situações às vezes muito difíceis que a gente lida na UTI, né? Sim. Então, nunca é fácil. Nunca é fácil. E comunicando e conversando com os familiares, é sempre muito difícil. E em criança tem tudo isso, né? Começa, acho que, um luto ali pelo futuro, né? Por tudo que você sonhou por aquela criança, tudo que aquela família sonhou que ele seria um dia, pela identidade dela, né? Pela própria identidade de ser pai, de ser mãe. Nossa, não vou mais ser pai, não vou mais ser mãe. E aí a gente começa a lidar com sentimentos, né? Quando a gente vai entrar nesses assuntos. Aí vem a culpa, por exemplo. Começam vou contar, nossa, ele tá muito grave. Aí vem, mas... e se eu tivesse feito alguma coisa diferente? Será que foi minha culpa ele ter chegado nessa situação? A família vem muito nessa situação, né? De trazer esse questionamento de se ele tivesse feito alguma coisa diferente e interferir naquele desfecho, né? Às vezes também a gente tem que lidar, acho que, muito com raiva, né? Aí é um outro momento difícil, porque pode ser a raiva deles mesmos, pode ser a raiva da gente que tá dando a notícia. Pode ser querer culpar alguém. Não, ele tá assim porque você não fez isso, porque tal pessoa não fez isso. É um mecanismo de defesa, né, pra pessoa lidar com o momento. E também vai da gente lembrar que, por mais que seja um momento difícil pra gente, não é tão difícil como pra aquela pessoa que é o mãe, o pai, o cuidador daquela criança. É muito difícil a gente manter ali a compostura nesse momento, né? Porque às vezes a pessoa se revolta contra a equipe, contra a gente mesmo. Aí gera discussão, né? O pessoal começa sei lá, às vezes dá barraco. E tem que tentar se colocar no lugar da pessoa, né? Sempre. E às vezes dá o tempo mesmo da pessoa se colocar. Eu acho que se você conseguir conversar com a família, uma hora eles vão entender, né, que a gente está ali para ajudar. É que realmente a gente tem lidado muito com, pensando aí do outro lado, né, também erro médico, né? Isso é uma coisa que infelizmente, cada vez mais frequente, né? Mas acho que uma das partes aí do erro médico é justamente na comunicação. Eu acho que é o principal, na verdade. Porque se você comunica de uma maneira adequada e durante todo o processo ali da doença... Se você tem essa chance, né? Se você tem esse tempo, né? Se você tem esse tempo, fica mais fácil, se você comunica de maneira clara, fica mais fácil da família ver o que você está fazendo, o que a equipe está fazendo pela criança, né? E eu acho que vai minimizar muitas vezes o que pode acontecer de um sentimento aí de revolta da família contra a equipe, né? E o que eu tenho como experiência é que, na verdade, na maioria das vezes a família fica muito grata, né? Porque realmente a nossa função é ajudar ou ter essa noção de que a gente tem a limitação e que a gente não consegue fazer, como eu disse, a medicina tem um limite. Então, infelizmente, a gente não consegue ter
ultrapassar esse limite. resolução de tudo, né? É. Então, a gente tem um limite, agora como a gente vai passar por isso, né? Acho que é o que a gente precisa aprender e entender. E o que como eu estava falando, o que eu tenho de experiência é que a família, no fim, fica muito grata, vendo isso, né? Enxergando isso, né? Que a gente está tentando ajudar não só a criança, mas também a família. E eles trazem, isso é importante e é prazeroso, né? Inclusive, assim, apesar de toda a situação, a família agradecer, né? Então isso dá um conforto também para a gente como equipe, de que a gente fez o que a gente podia, né? E de ter esse reconhecimento, né? Saber, nossa, eu não queria que chegasse nesse momento, mas sei que eu fiz tudo que eu pude. E são processos naturais, né? Infelizmente, doenças graves existem, né? Vão sempre existir. Acho que a gente tem que saber lidar como passar por elas, né? E aí acho que entra também um assunto meio polêmico aí, que é sobre afastar os pais. Né? A gente sabe ali que a criança, né, sempre tem direito a ter um acompanhante durante todo o seu processo de internação. E acho que a gente tem muito como hábito, tudo que está acontecendo de intercorrência, a gente pede pro pai sair. E eu acho que mais recentemente eu comecei pensando sobre isso mesmo, começar a perguntar para os pais. Olha, você quer sair? Você tá se sentindo bem aqui? Tipo, se você quiser sair, fique à vontade. E muitas vezes eles querem ficar. E é muito raro eles interferirem de uma maneira negativa, atrapalhando a situação. Geralmente eles ajudam. Tem pai que quer, que ele se sente até melhor em poder ajudar de alguma maneira. Nossa, ele vai buscar uma seringa, ele quer ajudar. E aí ele viu o esforço da equipe. Então, acho que vale a gente repensar em alguns momentos, né? A gente precisa tirar os pais sempre. Tem que ter cuidado, eu acho, realmente, porque às vezes você tem uma intercorrência aguda ali, né? Sei lá, uma bradicardia, que você precisa intervir na hora com uma urgência. E às vezes, no calor do momento, alguém já fala, sai. Acho que é uma coisa meio protetora nossa, né? De não querer que aquele familiar veja aquilo, né? Que é uma situação chocante de qualquer forma. Mas acho que vai da gente repensar, né? Porque acho que precisa ver o que, né? Nós estamos ali para tentar ajudar naquele momento difícil, né? Então, acho que trazer essa conversa com o familiar para saber o que quer passar, porque proteger às vezes de ver procedimentos que são invasivos. Então, acho que tem que ter essa conversa antes, né? Claro, se também for atrapalhar o momento ali de ajudar, aí tem que ver o momento, né? Cada momento, cada paciente. Sim, cada caso é um caso, né? Mas acho que vale considerar, só de lembrar, nossa, a gente não precisa tirar ele sempre. Exatamente. Eu acho que trazer sempre o familiar mais junto de todo o processo, esclarecer, deixar claro tudo que está sendo feito, é sempre o melhor. Conversar as coisas direitinho, entender o que é a doença, o processo, o tratamento, qual que é a programação, né? Ou esclarecer qual é o prognóstico de determinada doença. Então, trazer junto a família. Não adianta deixar, você vai lá, prescreve uma coisa e não fala nada com a família, e aí isso gera muito atrito. Então, para minimizar isso, acho que é importante sempre a gente trazer os pais, a família sempre junto, assim. Quanto mais eles souberem, quanto mais eles virem, é melhor, né? Sim. E a gente ali com a nossa consciência tranquila de que a gente está fazendo tudo que deveria ser feito. Então não tem por que ter medo, né? Exatamente, com certeza. Então vamos falar de como a gente pode preparar o ambiente, tudo para começar com essa notícia. Sim, então a gente segue, né, os passos para a gente conseguir falar aí e passar por esses momentos de comunicação, né, tanto com a família como com o paciente. Então é importante você esclarecer todas as informações, né, detalhes ali de cada caso. Entender, né? Acho que antes de conversar, você
você entender as informações que você vai passar, né? Sim, sim. E saber exatamente toda a história, né? Cada detalhe que ocorreu, né? Os nomes, né? Tanto da criança, dos pais, dos responsáveis. Saber como que é a estrutura da criança, a estrutura familiar, quais as crenças mesmo que aquela família tem, quais os cuidados ali que eles passaram, né? Saber todo o contexto social daquela família, daquele núcleo familiar. Geralmente é uma criança que está internada, a gente já consegue ter uma noção já de como Sim. isso funciona, né? Em geral, quando você está acompanhando uma criança no UTI, você já conhece aquela família, né? Já sabe quem que cuida, quem que acompanha mais, né? Mas quando chega uma criança e eventualmente evolui de uma maneira grave, evolui com um óbito... Na emergência, por exemplo, no você pronto-socorro. precisa pegar essas informações antes mesmo de ir conversar com a criança, para você entender e saber como que você vai conversar, né? É muito chato você chegar, já vai falar de uma notícia difícil, falar, ó, viu, mãezinha? Viu, paizinho? Saiba o nome das pessoas, né? O nome da criança. Não é falar o bebê, né? O Pedrinho, o Joãozinho, né? Saiba o nome de com quem você vai falar. São detalhes que... Fazem a diferença, fazem a né? diferença. Tem uma certa sensibilidade, né? Exatamente. Então, isso antes de você falar com a família, já deixar isso preparado, já entender ali o que é o caso, né? E aí, você já meio que, quando você tiver estudando o caso, né? Elaborar uma sequência já, né, na sua cabeça, para você saber o que você vai chegar e falar. Falar, ó, viu, a criança aconteceu isso, evoluiu assim, foi feito isso, né? Não ficar muito tentando elaborar isso na hora, né? Para passar de uma maneira clara, né? E você conhecendo o caso e tudo que ocorreu, você já vai saber de eventualmente alguma pergunta que pode ser difícil, situações ali que o familiar pode trazer, você já vai saber esclarecer de uma maneira mais tranquila, né? Então já ter isso bem certo, assim, tudo certinho, facilita para você conseguir conversar. Pensar em algumas respostas para essas perguntas, né, que sejam honestas e ao mesmo tempo sensíveis, né? Exatamente. Então, além disso, também acho que é legal a gente já definir a equipe, né? Ver quem que vai falar, quem que vai liderar a comunicação, né? Quem que pode estar ali, quem sabe, disponível para suportar a família depois, né? Porque a família vai ter, quem sabe, questões burocráticas para lidar, enfim. Isso é importante porque fica muito confuso para o familiar se você não definir quem que vai conversar, né? Porque você chega lá, aí começam a falar, de repente outro atravessa no meio, e aí perde o fio da meada, e aí fica confuso para o familiar. Que já é um momento que é difícil, você acha que você está falando ABC, ele está ali num momento em que o choque da situação, ele escuta CBA, né? Então, se você já não coloca isso centrado numa pessoa só para liderar essa comunicação e falar tudo direitinho, vai ficar mais difícil ainda da pessoa entender, né? Com certeza. Então, é importante ter isso definido. E é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Principalmente às vezes, como a gente lida com residente, é difícil às vezes você fazer essa transição. Será que o residente já está preparado para passar por esse momento? Ou centrar no chefe ali de plantão. Acho que vai do feeling ali também, se a pessoa já está preparada para assumir essa posição, né? E isso também eu acho legal da gente conversar, né? Até lembrando de uma situação que aconteceu comigo recente também. Que tinha uma criança que, enfim, já estava em cuidados paliativos, a família já sabia que ele estava em um momento de fim de vida e que o óbito chegaria em breve, né? E aí chegou no momento em que, enfim, a residente foi me chamar e aí eu perguntei, você quer falar? Ela tava assim, tipo, meu Deus, mas o que eu falo? A gente teve uma breve conversa antes sobre o que ela falaria e mesmo assim depois, tipo, ainda, acho que foi um primeiro momento ali primeira vez de lidar com o óbito de uma criança.
Ela ficou bastante chocada, bastante triste, né? Uhum. Então, É difícil, né? Acho que faz parte, inclusive, do processo de formação, né? é uma coisa que você tem que aprender. Tem que aprender, não é... Você já não chega sabendo, né? Então, acho que ir acompanhando primeiro, vendo como é que, né, o chefe ali vai falando e fazendo uma transição ali para você conseguir liderar esse momento, acho que é todo um processo que tem que ser feito aí. Mas acho que também é nosso papel como ali instrutores, né? Supervisionar e ver se você precisa intervir em algum momento. Aí, quem sabe, seja o momento de mudar quem tá liderando a conversa. Falar, olha, não tá caminhando para um rumo legal, não tá conseguindo. Acho que é a minha vez também para proteger Sim, quem tá aprendendo, né? sim, com certeza. Nesse processo aí de ensino, né, a gente tem que ir ajudando ali, porque realmente, às vezes, se Não é você uma, não tem a experiência, às vezes acaba fugindo, né, do foco é ali. uma coisa que precisa aprender, mas nunca ninguém quer passar por isso, né? Realmente, não é fácil aprender isso. E também acho que ele, no momento de liderar, não, de definir a equipe, colocar quem vai ficar, por exemplo, lá precisa fornecer um contato telefônico. Você quer chamar alguém? Precisa, no caso de óbito mais especificamente, vou precisar encaminhar para ver questões relacionadas a toda a parte burocrática que envolve isso, né? Então, viu? Fornece, às vezes tem isso por escrito também, é interessante, né? Agora você pode entrar em contato aqui, ou tal pessoa vai te ajudar com isso. Papelada, né, essas coisas. Não deixar sozinha nessa hora, né? Então, tudo isso, essa equipe precisa ser pensada também, né? Com certeza. Bom, outra coisa acho que importante na hora de você pensar de como fazer a comunicação é pensar no ambiente onde você vai fazer a comunicação, né? Acho muito complicado às vezes você falar de notícias, dessas má notícias, né, notícias complicadas assim, em qualquer lugar, né? Às vezes à beira do leito, que às vezes a gente pode ter alguma limitação ali do próprio local. Mas Nem sempre o ambiente ideal existe, né? Mas, infelizmente, mas se possível, ter um ambiente tranquilo, calmo, sem interferência de outras pessoas, ou interferências, né, às vezes até de outro paciente que possa estar próximo. Se tiver um ambiente com privacidade mesmo, né, que você possa ter uma conversa tranquila com o paciente, às vezes até sentado, né, seria melhor, né? E às vezes até você conversar, né, com quem tá em volta, falar, olha, vou ter essa conversa agora, não entra, tenta não interromper, a não ser que seja uma emergência, tenta esperar, né, não vai bater na porta nessa hora, né. E, assim, às vezes alguns detalhes, assim, ter uma água ali para oferecer para o familiar. Um assento frente a frente. Exatamente. E são detalhes ali que ajudam muito durante essa comunicação, né? Então, se conseguir preparar esse ambiente de uma maneira mais acolhedora possível, ajuda muito, né? Então, além disso, né, a gente falou de se informar do caso, né, de definir a equipe, de preparar o ambiente, eu acho que depois vem a parte mais difícil, que é o preparo pessoal, né? Você pensa muito bem, respira fundo, né? E lembra que principalmente de ter respeito, né? E ter empatia por aquele momento. Porque às vezes nunca é fácil pra gente, pelo emocional mesmo, mas às vezes também não é fácil porque você tá num momento ali em que o plantão tá horroroso, tá caótico, você tá com pressa, você tem mil coisas pra fazer, só que a gente precisa lembrar que precisa de uma certa sensibilidade pra lidar com esse momento. Então, né, se prepare para a conversa. É o momento de você ter que dar uma desligada ali, às vezes, de tudo que está acontecendo. E focar. E focar naquele momento, respirar e vai em frente. Em frente que dá certo. Na pediatria também a gente tem alguns desafios
especiais às vezes, né? Exatamente. Situações complicadas que a gente faz. A gente foi falando de algumas, né, específicas da pediatria, mas uma coisa que acontece bastante é quando tem conflito entre os pais, né? Porque, querendo ou não, às vezes o cuidado acaba sendo diferente entre o pai e a mãe, e aí um acha que às vezes o outro errou em alguma coisa e aí eles podem estar em conflito. Cada família é a família, né? Às vezes já tem alguma desestrutura ali na família mesmo. E isso tudo pode chegar até você durante essa conversa. Então, você tem que saber lidar com isso também. Às vezes, você tem que, em alguns casos, se for muito complicado isso, você tem que, às vezes, até falar separadamente, né? Sim. Porque não adianta você tentar falar com os dois e estar tendo muito conflito, né? Começam a brigar, começa um culpar o outro, aí você não consegue estabelecer conversa com ninguém, ou até mesmo quando sei lá, pais separados, tem alguma questão, não quer que fala pro outro, não quer que chama o outro, só esse que quer receber a informação. São questões muito difíceis, né? Difíceis. E, teoricamente, os dois têm Direito sobre a criança. Então, ali você vai ter que saber lidar com aquela família, e trazendo ali, e sentindo, né, de cada família, dá para conversar com os dois, ou se está tendo muito conflito, eu vou ter que falar separadamente. Não dá para você ocultar também informações importantes, né, por mais que um cônjuge não goste do outro. Não tem como, né? Então, são particularidades aí na pediatria que a gente pode passar e frequentemente, né? Acho que outra questão aqui bastante complicada é se você vai ou não incluir o paciente na conversa, né? Aqui, lembrando que más notícias não são só notícias de óbito, né? Pode ser, por exemplo, o diagnóstico de de uma doença grave. Sim. Ou pode ser aquele momento de sua doença chegou num momento em que não tem mais tratamento possível, né? E aí você vai falar para a criança, você vai falar só para os pais? E aí acho que tem muitas questões pra gente considerar, né? A idade acho que faz sentido. Porque se for bebezinho, já a gente não lida com essa questão. Aí você vai falar com os pais e pronto. Não tem consciência. Agora, a partir de um momento em que a criança já entende, acho que tem que considerar, né, a idade e o desenvolvimento neurológico daquela criança, né? E, sei lá, que conversar com os pais, né? Ver até onde eles querem informar a criança, até onde eles querem que ele entenda, né? Eu acho que a gente tem que respeitar esse momento também. E aí, se for falar, lembrar de passar informações que aquela criança vai entender naquela idade, né? Se a gente já não é legal a gente usar a linguagem técnica quando a gente tá falando com adultos, imagina com uma criança, né? Então, é o bichinho, sabe? Uma linguagem própria com a criança mesmo, né? Incluir, sei lá, uma coisa lúdica. Mas acho que vale a pena a gente discutir com os pais, né? Se eles querem, ou se eles querem falar, se eles querem que a gente explique. Se eles não querem. Quando é muito criança, é difícil às vezes, assim, né? Muito difícil você conseguir. Acho que a família ajuda muito mais, assim, quando é muito criança. Às vezes não entende direito. Mas eu acho que no fim a criança vai vendo, né? Tudo que ela vai passando, ela acaba entendendo, né? Mas é difícil realmente você conseguir passar o que é uma doença grave em crianças menores, assim, né? Mas faz toda a diferença de que quando a criança entende. Eu lembro de uma vez que eu ia fazer uma palestra que me pediram na faculdade sobre hospitalização em pediatria. E eu fui conversar com algumas crianças na enfermaria. Aí, encontrei um menininho de 4 anos. Eu perguntei o que aconteceu, você sabia que estava internado, não sei o quê. E ele falou, sim, eu tenho uma pioartrite de quadril. Falei, oi? Um menino de 4 anos tem uma pioartrite de quadril e você sabe o que é isso? Gente, e o menino sabia explicar.
E chegou até num momento ali meio complicado, porque aconteceu, ele estava tomando antibiótico, período prolongado e tal, ele perdeu o acesso e precisa ser repuncionado. É uma notícia ruim para uma criança falar, vou ter que te furar, né? Sim. Mas ele sabia o porquê, ele entendeu, por mais que ele sabia que ia doer, ele colaborou com a situação. Então, assim, faz muita diferença, né? Lembrar que a criança, ela ainda existe, né? Ela tá ali, ela é um ser humano. Não ignore a presença da criança, você né? chegar lá e sair furando sem falar, né? Só os pais, né? Lembra que tem que conversar com a criança também. criança. É importante ela saber o que tá acontecendo com ela, né? Sim, com certeza. E aqui também, em pediatria, tem a questão, né? Nessa situação dessa conversa difícil, quando existem irmãos. Né? Aí você vai incluir os irmãos ou não. Acho que vai na mesma linha da criança, né? Sim. Considera a idade e conversa com os pais, né? Às vezes o pai quer que você explique pro irmãozinho, às vezes quer que o irmãozinho venha ver a criança, venha visitar. Eu acho que ali tudo bem, todo serviço tem seu protocolo, mas acho que são questões sempre a se considerar, né? Dependendo ali da idade da criança, da situação. Né? Acho que é importante, né, ter essa consideração, porque o irmão é irmão, né? E simplesmente menosprezar, e só porque é uma criança não vai poder ver, às vezes faz toda a diferença, né? Para conseguir ver, conseguir conversar, e às vezes até para o próprio paciente, conversar com o irmão. Então, por mais que existem protocolos, acho que nunca precisa ter essa consideração de cada caso, nunca ser tão rígido assim, às vezes... depende. É claro que, né, se for expor a outra criança a algum risco, alguma coisa, não tem como, mas se houver possibilidade, né? Acho que não tem aquela coisa, é proibido entrar criança e pronto. Acho que a gente tem que considerar, né? Quanto mais a gente conseguir humanizar, né, esse cuidado, trazer a família, eu acho que sempre é o mais ideal, né? Por mais que existem todos os protocolos, o protocolo não é gente. Então, a gente lida com... a gente é gente, A né? gente é gente. Então... E a gente lida com gente. Exatamente. Bom, então, a gente está falando aí, né, de algumas maneiras de você se preparar, né? Então, toda essa preparação para você saber aí o caso, preparar o ambiente, tudo de uma maneira certa. E aí, na hora de falar mesmo, né, com o paciente, a gente tem alguns protocolos que ajudam a você realmente falar, né? Dar a notícia, né? Como uns checklists, né? De coisas para você lembrar e facilita na hora, né? Facilita para ter na cabeça, assim, você meio que tentando se guiar para não se perder também durante essa situação que é sempre difícil, né? E aí o que a gente mais usa, geralmente, é o protocolo SPIKES, né? Que aí seria um mnemônico aí. O S, que seria o primeiro passo, seria de setup, que seria a preparação, né? Que a gente falou um pouco. Isso que a gente já falou, né? Basicamente isso que a gente falou. Escolher o local, se preparar, saber sobre o caso, enfim, não vou ficar repetindo, mas nesse protocolo, para você não se esquecer, o primeiro passo seria setup. Que é a preparação. Que seria a preparação. Aí depois vem o P de perception. Perception. Que é a percepção. Basicamente, o que é isso? Você vai, primeiro, antes de chegar falando, você vai entender o que aquela família, aquele paciente, no caso, já entendeu sobre aquele processo, né? Pergunta, viu? O que você está entendendo sobre isso que está acontecendo? O que você sabe sobre essa doença, né? Que é muito mais fácil de você informar quando você já souber o que ele... não sei de nada. Aí você vai ter que começar do zero. Não, já sei que é uma doença assim assada. Então, é isso primeiro. Porque às vezes entender também... qual é a percepção sobre aquilo que está acontecendo. Né? Porque às vezes se a família já sabe e você vai ficar repetindo coisas, também às vezes é mais cansativo e mais doloroso, né? Exatamente. Então é importante saber aonde eles estão, para você partir às vezes de um... você não vai partir do zero sempre, né? Bom, então esse seria... O P. O P do Perception. Depois a gente passa para o I, que seria Invitation, né? Que você vai convidar a família a já se expressar ali, né? Entender o que eles sabem, já trazer dúvidas que eles têm, né?
e aí compartilhar também as emoções, sentimentos que eles vão ter. Momento de trazer as dúvidas para você já conseguir partir dali na informação, já respondendo a tanto esses sentimentos que eles vão trazer, as emoções, como às vezes dúvidas pontuais mesmo, você já vai coletando aí já nesse primeiro momento. Então, tudo preparando para você realmente você mesmo falar, né? Uhum. E depois vem o K de knowledge, que é o conhecimento, que é aqui onde você vai passar a informação propriamente dita. Tudo aquilo que você coletou de informações, né, sobre o diagnóstico, sobre o prognóstico, sobre as opções aí de tratamento, se houverem, né, sobre, quem sabe, cuidados paliativos, ou sobre o próprio óbito, aí você vai dizer o que aconteceu, né, o que foi feito. Acho que tudo isso faz diferença, né? Falar, ó, aconteceu isso, foi feito isso, isso e isso, se esgotaram as medidas, né? Então, tudo que você tiver que falar, você vai falar aqui, no K, né? Então, você já se preparou, você já entendeu o que a família percebeu, você já pediu para eles trazerem as dúvidas, né? O que tá acontecendo, e agora você vai informar, né? Isso. Aí você informa. Depois disso, o quinto passo aí seria o E aí seria de emotions, né? Então, o que você vai comunicar gera emoções. Gera emoções. E aí você vai acolher essas emoções que gerou na família, né? Então, você comunicou ali que realmente possa ter um óbito, ou você comunicou uma doença, um diagnóstico de uma doença grave. Então, a família vai responder de uma maneira e você nunca sabe exatamente como que eles vão responder, né? Às vezes pode levar um choro ou raiva, Todo tipo de grito, emoção aparece aqui, né? e aí você tem que estar preparado para acolher essas emoções, né? E o momento também de você expressar a sua emoção, né? Porque você também é ser humano. Não tem como. Você às vezes está falando de uma notícia difícil, às vezes você vai ter a sua emoção também expressada junto com a família e vai levar isso para eles, né? Eu acho que isso é importante também, para o familiar ver que você está ali como ser humano também cuidando de um outro ser humano, né? E acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque tem aquela coisa, acho que principalmente durante a formação, né? Durante ali a faculdade, e que ensina-se em alguns momentos que você, como médico, você precisa se blindar de emoções. Que você tem que vestir ali a sua carapuça profissional e não sentir a dor do paciente. Mas como? Se a gente tá sendo gente, cuidando de gente, né? Acho que esse é um momento de desconstrução mesmo. Acho que a gente tem que se permitir passar junto com a família. Claro que você não vai se descontrolar, né? Tem os limites, né? Perceba que esse momento não é seu, é da família. Né? Tem o seu limite, mas você pode sentir junto, né? Às vezes permanecer ali em silêncio com a família por algum momento, né? Enfim, tem as várias maneiras de você expressar a sua emoção, né? Mas você falar e simplesmente sair sem demonstrar nada não é uma maneira correta, né? Então, acho que essa é a intenção dessa parte das emoções, desse protocolo. É esse momento para você dar espaço, dar espaço para responder às emoções, né? E, por fim, vem a parte da estratégia, né? Que aí, basicamente, você vai explorar ali tudo que significou aquela notícia, né? Tanto para o paciente, se for o caso, ou para a família, e começar a colocar o que for de real, né? Se existe esperança, a esperança é em quê? A esperança... Você está dando, sei lá, notícia de um diagnóstico. A esperança é de cura? Existe? Ou então a esperança é de proporcionar momentos sem dor, momentos de qualidade ali, de fim de vida, né? Você vai colocar a estratégia do que a gente vai poder fazer agora de uma maneira realista, clara, simples, sem precisar ficar cuspindo verdades, né? Lembrando ali de ter respeito, de ter empatia.
Mas basicamente colocar o que a gente pode fazer a partir de agora, né? Se houver este momento, né? Uhum. Com certeza. Ser direto ali, né? E falar... Às vezes você fala sobre uma notícia de um óbito, por exemplo, esse é o momento, às vezes, que você tem que falar, olha, como é que vai ser agora, o que você precisa fazer, e às vezes trazer alguém da equipe que ficou responsável ali para orientar o familiar, né? Depois que já teve aquele momento para eles expressarem a emoção, é você orientar o que vai ser, o que vai passar, né? No momento, por exemplo, da morte encefálica que a gente falou, fala, olha, agora aqui, então, foi feito o diagnóstico, né? Então, está morto. Então, a gente vai ter que partir, tipo, vai ver, vai para captação de órgãos, ou então não vai desligar os aparelhos. Então, é o momento da gente falar, né? Tudo que a gente precisa fazer. Exatamente. E outra coisa agora, né? Então, esse seria o protocolo, né? Que então, tentem aplicar, se vocês forem passar por esses momentos aí de dar uma notícia, acho que é um protocolo que ajuda a gente a lembrar todos esses passos e que engloba todo o período aí, né, de ter as emoções, de propriamente falar a notícia, de dar as estratégias, né? Então, acho que ajuda a você organizar o seu pensamento durante todo esse contato com os familiares, né? Então, tentem, né, ir aplicando durante a vivência e a prática profissional, né? Acho que ajuda bastante. E aí, a gente trouxe algumas questões aí que às vezes podem surgir durante essa conversa aí, questões Algumas que perguntas são... difíceis, né? Exatamente. E que podem surgir durante essa conversa e às vezes se você não pensar antes, né, que vem justamente naquela preparação, você já vai preparando, pensando nessas perguntas difíceis, né? Então, Nas por exemplo, respostas que você pode dar. exatamente. Como é que eu vou responder caso a família pergunte, né? Então, por exemplo, mas ele sofreu, a criança sofreu durante esse processo, né? Então, é uma pergunta difícil, assim. Não tem como você dizer que, falar assim, não sofreu. Né? Porque muitas vezes a criança sofre, né? Na própria internação, às vezes coleta de exame não é fácil para a criança, né? Ficar numa cama, não tem como a gente simplesmente falar, não sofreu. Tem que ser realista, conversar com a família a realidade, né? E falar, olha, não é fácil, a gente sabe, mas a gente está fazendo tudo para que seja de uma melhor maneira possível, né? Então, estratégias tanto não farmacológicas e farmacológicas para evitar, por exemplo, a dor, né? Sofrimento é muito sobre dor, né? Acho que vale a gente ser honesto, né? Sobre esse manejo da dor, né? Tipo, nós fizemos todo o possível para que ele não tivesse dor. Exatamente. Tem que ser também, acho que é importante a gente não ficar abrindo margem para família especular. Né? Porque é difícil agora ficar pensando, nossa, ele sofreu, ele tá com dor. Então, falar que a gente fez tudo que a gente pôde, né, sobre manejo de dor, né? Exatamente. Com relação à dor em si, ser claro que a gente fez todo o possível para que a criança não sentisse dor, né? Então, se surgir essa questão, ser claro com relação a isso, né? Que mais? Outra questão que pode ocorrer aí? Acho que outra que sempre acontece é por que isso aconteceu, né? Faz parte ali de todo o processo, a pessoa quer entender, né? E aqui acho que é importante a gente saber que nem sempre a gente tem essa resposta, né? Então vale aqui a gente, como sempre, né? Ser claro e honesto. Então, se existe uma causa, se existe um motivo muito bem estabelecido, a gente explica, né? Foi isso que levou a isso. Ok, agora eu acho que aqui é importante a gente admitir as incertezas e não tentar ficar fazendo especulações, né? Não dar margem pra, nossa, pode ter sido aquilo. Nossa, mas, atendimento anterior daquele outro serviço. Mas não sei o quê. Acho que a gente pega o que a gente tem e coloca de maneira clara, né? Ou então fala, olha, isso daqui aconteceu, pode ter sido várias causas, pode ter sido isso, a gente nunca vai dizer com certeza,
né? E às vezes falar realmente, a gente Falar o que a gente tem, né? não sabemos a causa exata Uhum. e ser franco com a família, porque realmente nem tudo tem a explicação, né? Então, colocar, porque senão começa a colocar culpa em outras coisas, às vezes até na equipe. Então, se você ser claro, e sempre vem, né? Por que comigo, né? Por que exatamente? Por que com meu filho? E aí tem coisas São que não tem questões como a gente explicar. não tem como responder. Outra questão, né, que a gente até comentou, né? E se a gente tivesse vindo antes, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo? E esclarecer às vezes para a família, olha, você fez o que você podia, esclarecer que não tinha como prever, e colocar exatamente, saber, não colocar uma culpa, né, no familiar, e tentar esclarecer isso para eles do processo natural, muitas vezes, da doença, e que não haveria uma diferença ali do momento. Acho que é um momento já muito difícil de lidar pra gente deixar eles ficarem alimentando culpas, né? Então, como a gente tem esse papel ali de a pessoa que entende, a pessoa que sabe, que estudou pra isso, então tentar usar esse papel pra tirar a culpa da família, né? E focar no que eles trouxeram a criança e que foi feito tudo a partir do momento que a criança chegou, e tentar aliviar essa culpa, né? Porque realmente acho que esse sentimento sempre vai vir, né? Mas são muitas vezes situações que não tem como prever, por mais que seja uma família. E claro que a gente tem, né, sempre casos aí de maus tratos, mas não é o que geralmente a gente vê. A gente vê as famílias preocupadas com as crianças, né? E tirar nesse momento esse peso ali e falar, olha, você fez o que você podia. Então, às vezes, trazer isso, né? E focar ali que quando trouxe a criança, no momento que ela chegou, foi tudo feito o que podia, mas... E aí aquele esclarecimento, né? Da doença, a evolução da doença, explicar isso, e acho que isso leva a um certo conforto aí da família entender isso, né? Outra questão também que sempre aparece há algo mais que possa ser feito? E aí também lembrar, né? Sempre, se você lembrar de ser claro e honesto e respeitoso, você responde tudo, né? Então aqui acho que vale falar, olha, a gente tem mais isso aqui, mas é uma última medida, nem sempre funciona, a gente vai tentar. Mas talvez não funcione. Ou então, não, esgotaram todas as medidas terapêuticas. Fala, não tem mais nada. Tudo que poderia ser feito já foi feito e não funcionou. Aí, quem sabe, redirecionar. O que a gente pode fazer agora não vai curar. Mas o que a gente pode fazer é cuidar para que ele não sinta dor, cuidar para que esteja confortável, né? Direciona. É importante a gente ser honesto, falar o que não dá mais para fazer, o que dá e o que não dá, e direcionar para o que a gente consegue fazer, que geralmente é conforto, né? No caso, onde a gente não tá falando sobre óbito, sim sobre doenças. Sim, exatamente. É complicada essa questão, né? Sempre acho que a família Eles sempre esperam, não, sim. Tem expectativa, né, de ter algo a mais, né? E quando a gente chega no limite, né, que a gente falou, realmente, aí a gente passa para outro, o cuidado, né, de passar e lidar com uma passagem, às vezes, de uma maneira mais fácil. E aqui acho que vale a sensibilidade também, né? E pensar, né, realmente o que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode nesse momento abrir para visitas da família, né? Às vezes a gente pode conversar ali, né, com o Entra hospital. muito na área agora, aí, né, abrindo isso para a área de cuidados paliativos, né? Que não se limitam só a medidas ali, medicações para analgésicas. Acho que envolve uma série de coisas, assim. O campo do paliativos é enorme, né? Acho que até seria uma discussão extensa aí para outro momento. Mas é que lembrar de, tipo,
ser humano, né? E lembrar tudo que a gente pode oferecer e tentar, acho que acatar na medida do possível a vontade da família. Acho que isso já Exatamente. é uma coisa pra gente se guiar, né? Exatamente. E aí depois da conversa difícil, tem o Exatamente. pós-conversa. Pós-conversa. Com o que a gente tem que se preocupar depois? Enfim, a Muita gente tem que coisa. pensar tanto depois na família, né, o suporte que vai dar para a família depois, como da própria equipe, né? Uhum. Com relação à família, né, pensar aí nos passos práticos aí após a conversa. Então, como que vai ser a despedida, né, da criança, da família com a criança, preparar, né? Então, isso é uma coisa que é interessante, né? A gente saber, por exemplo, no óbito, né? Que a gente passa muito, assim, e aí combinar com a enfermagem, assim, às vezes de preparar o corpo de uma maneira, né? Para que o familiar possa, se tiver vontade, né? Pegar no colo, então Colocar preparar... uma roupinha, né, que eles queiram. Exatamente. Então, para ter realmente a despedida. Às vezes, o familiar, às vezes não quer, né? Mas você sempre pode oferecer esse momento ali Na de... maioria das vezes eles querem, né? Acho que principalmente isso, de poder pegar no colo um pouco, de Sim, ficar, você pega e coloca, fala, viu, você quer continuar? Às vezes eles pegam e já, não quero mais. Aí você, né, devolve a criança pro leito, né? exatamente. E aí também, depois, é importante passar as informações, né? Resumo, médico, é, os papéis burocráticos mesmo, às vezes chamar a equipe multi para dar o suporte, né, depois ali da notícia. Então, como a gente falou, assistente social, psicologia, que vão ajudar ali também nesse período pós a notícia ali e dar todo o suporte para saber para onde que eles têm que ir, questões burocráticas mesmo, né, de atestado de óbito, né, Tentar, no caso de óbito, né? tentar passar o máximo possível por escrito, né? Pra eles não ficar só confiando na memória nessa hora Exatamente. que é difícil. Exatamente. Você pode também oferecer algumas lembranças, né? Então, algumas famílias têm, né, essa vontade, às vezes, de ter guardar alguma lembrança da criança, né? Que seja uma roupa, às vezes até uma mecha do cabelo, A impressão digital. impressão digital. Então, tem várias coisas aí que a família pode querer. Então, tá aberta a isso aí também, né? Esse é o momento aí pós a notícia, que lembrar também. E o follow-up aí também, que seria também essas instruções aí, tudo certinho para a família, que a gente acaba muitas vezes, acho que até a parte da enfermagem acaba até assumindo um pouco mais isso, né, do que a gente, que acaba sabendo mais assim dos passos burocráticos posteriores, né? E tem algumas instituições também, né, que fazem esse contato e oferecem esse suporte mais a longo prazo, né, alguns dias, semanas aí após a perda, né. Tem alguns grupos também de luto, grupos de pais, que acabam Sim. ajudando muito para dividir experiências ali, né, desabafos. Verdade. Então, é interessante a gente fornecer tudo que a gente puder aqui, né. Sim, com certeza. E com relação à equipe, o que a gente pode ter de estratégia aí, porque a equipe também sofre, né? Aí, enfim, além de cuidar da família, né, a gente precisa lembrar de cuidar da gente, né, de quem tá trabalhando ali com a gente, porque é um momento sempre meio difícil. Então, se possível, tentar abrir momentos, né, para ter conversas, não que seja só uma conversa informal, né, momentos destinados para isso. Vamos pegar uma sala, vamos conversar sobre esse caso, vamos falar Fazer um debriefing, né? falar sobre aspectos ali emocionais envolvidos, aspectos éticos, quem sabe ali do caso, discutir, né, para entender ali o que todo mundo está sentindo, ver se alguém quer falar alguma coisa, né? Também pensar, né, rever como foi a conversa, né? Se
foi tudo bem, se faria alguma coisa diferente, né? Tanto a conversa como a condução do caso, né? Sim. Acho que aqui também, acho que é interessante pra gente saber que a gente fez tudo que a gente pôde. E então, nesse momento, parar pra pensar se realmente a gente fez tudo que a gente pôde. Até pros próximos, né? Então, ver, alguma coisa poderia ter sido diferente. Isso é uma coisa que seria interessante a gente aplicar mais aqui. Realmente, acho que a gente acaba devendo um pouco nisso, porque na correria do hospital, com as outras equipes, né? É difícil a gente, às vezes, parar para esses momentos, mas acho que, se possível, né? Conseguir, nem que seja ali alguns minutinhos, né? Acho que faz diferença para você se preparando, né? Até para os próximos casos e ter uma construção, né? Acho que é importante. Sim. E acho que aqui também a questão de... Acho que a nossa casa ali, né, que é na UTI, tem aquelas questões que a gente falou com aquelas crianças que ficam uma internação mais prolongada e a gente já conhece mais, a equipe toda já se esforçou muito, já se envolveu muito com aquela família, com aquela criança, né? Então é uma perda importante ali para a equipe também. Então aqui permitir que a equipe faça parte dos rituais de passagem, né? Quem sabe fazer uma homenagem para aquela criança, para aquela família, lembrar que tenho cuidado com a equipe, não só com a família, né? Acho que aqui também faz diferença. Interessante que eu tava assistindo uma série médica que chama The Pitt. Não sei se você já viu. Não. Bem legal, pode assistir. Vou anotar. Podem assistir. Basicamente, cada episódio é 1 hora de um plantão, que é um plantão bem agitado, é só na série mesmo, porque é um plantão muito... Ninguém sobreviveria a esse plantão. Muito ruim. E aí, durante um episódio tem um óbito, né? E aí toda a equipe se reúne e eles falam, vamos fazer 1 minuto de silêncio, pensando naquela pessoa, tudo que ela representou, né? Então, acho que esses momentos são importantes para a equipe também, né? Lembrar que o luto acontece com a equipe também, né? Então, precisa lembrar dessa parte. Com certeza. E ali também tem coisas que são do cotidiano, né? Ali vai muito de limite, de pessoa para pessoa, de quem com que você tem mais intimidade, mas assim, de poder permanecer ali uma rede de apoio contínua entre os pares, né? Tipo, tá tudo bem, você precisa de ajuda, e aí, como é que você tá sobre aquele caso, e aí, né? Sempre tem alguém da equipe que se envolveu mais com a questão, com o caso, com a criança, né? Então, é interessante. É saber que você está lidando ali, por mais que sejam todos profissionais, são profissionais, mas são seres humanos, né? Então, às vezes você está ali com seu colega e fala, você só, às vezes, né, oferecer um momento de conversar, né? Já traz um alívio para o outro, né? Porque, querendo ou não, você com a equipe, todos passaram por aquilo junto. Então, às vezes, a melhor pessoa para conversar é alguém da própria equipe, né? Exatamente. Que às vezes vai te entender de uma maneira melhor, né? Uhum. Então, às vezes, entender isso e ser sensível para conseguir ter essas conversas, acho que ajuda muito também, né? Acho que isso facilita. E acho que lembrar também de estabelecer limites saudáveis, né? De entender quando você precisa pedir ajuda, entender quando é hora de se afastar, né? Não ficar forçando aquilo, mas aquela coisa de se deixar disponível, né? Pra poder conversar. É importante respeitar o outro também, quando às vezes não quer falar nada, então... Ter seu espaço, ter né? o espaço dela. Atividades extralaborais. A gente colocou um ponto aqui que acho que é meio difícil, né? Às vezes. Verdade. Difícil não, vai. Acho que tanto pensando como a equipe junta, né? Nem sempre é tão fácil. Mas sempre... Seriam atividades para escapar para um karaokê. A gente gosta. Mas seriam que atividades pra gente lembrar de fazer fora do plantão, né? E
pra gente poder, sei lá, ficar em paz, né? Espairar. Lembrar de ter um hobby, né? Ali, tanto ali de estimular o restante da equipe, como você mesmo, né? O que eu posso fazer aqui pra espairecer um pouquinho, para um momento de lazer, pra gente conseguir voltar ali e seguir essa vida de novo, né? Quem sabe no outro dia a gente tem uma outra má notícia para dar, né? Então, infelizmente, a gente que vive nesse meio, isso acontece, né? A gente lida com vidas e a gente lida com vidas, às vezes, na sua pior fase, né? Então, a gente precisa se preparar e ter esses momentos de descanso, de paz, ajuda bastante. É o que eu falo, tentar separar, às vezes, quando você chega em casa, separar um pouco do hospital, do que é a vida em casa. Tentar realmente sair do plantão quando você sai do plantão, né? Claro que eventualmente surge o assunto, mas se você conseguir e não trazer aquela emoção assim para dentro de casa, cada caso é um caso, né? Mas acho que é saudável você não ficar trazendo tanto aquela carga emotiva, tentar separar o hospital da vida normal, né? Porque... Acho que assim, é normal a gente viver nosso luto também como profissional, né? Às vezes a gente precisa sentir, a gente precisa conversar sobre aquilo, tem aquele momento de tristeza, mas não deixar aquilo tomar conta da gente, né? Lembrar que isso precisa passar, né? Exatamente. E se precisar, faz uma terapia também que ajuda. Indicação para todo mundo. Exatamente. Terapia devia ser para todo mundo. Exatamente. Bom, acho que foi intenso, falamos bastante coisa. Falamos bastante para variar, como a gente sempre fala. Mas que a gente tentou passar um pouquinho aqui da nossa experiência e de mecanismos para ajudar a lidar com esse momento, né? Exatamente. Acho que a ideia é trazer um pouco, a gente foi falando, né, de várias experiências práticas que a gente teve ao longo do nosso período aí já como trabalhando na área e essas situações, né, acho que exemplificam e mostram que são situações muitas vezes que você precisa se preparar, né, e esse preparo é importante e acho que não é à toa que a gente está trazendo esse tema aqui para que ajude cada um a se preparar, saber sobre esses protocolos que vão te guiar durante essas comunicações de más notícias que, como a gente disse, envolve não só o óbito, mas às vezes a comunicação de doença grave. Então, o hospital não é fácil, né? Nem um pouco. Saber ali ter essa comunicação com a família é fundamental. Então, acho que... Saber passar por esse momento, né? Então, espero que a gente tenha conseguido transmitir aí a lição que a gente gostaria nesse momento, porque realmente... Quando a gente vai falar, vamos falar de intubação, vamos falar de sepse, vamos falar de anafilaxia, beleza, a gente estuda e fala. Agora, esses assuntos mais filosóficos, né, digamos, acho que eles são mais difíceis de lidar. Nebulosos, né? Exatamente. Uhum. E é uma coisa que a gente precisa falar, né? Má notícia, comunicação de má notícia, ela tá na nossa vida, na vida do médico no geral. Até mesmo no ambulatório, você pode estar seguindo um paciente que fez diagnóstico de uma doença que vai alterar ali, né, o resto da vida daquele paciente, você vai precisar contar para ele sobre isso, né? Então, são momentos que a gente precisa estar preparado como médico, né? A gente precisa saber falar sobre isso e a gente só vai saber se a gente falar sobre isso, né? Exatamente. E aí, vocês também podem contar pra gente, conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa conversa que a gente teve aqui. Vocês já passaram por alguma situação assim, né? Deixa nos comentários pra gente. Compartilha suas experiências aí com a gente também. E, bom, acho que é isso. Não esqueçam de seguir o nosso canal, seguir as redes. Se inscreve, comenta. Curta, aperte o sininho aí, né, para receber as notificações de todos os vídeos. E segue no Spotify, no YouTube, né? No Spotify vocês no Instagram. No Instagram. No Spotify vocês podem ouvir a gente. Então você que às vezes não tem tempo para ficar assistindo o vídeo, coloca lá no carro, né? Aí, tem muita gente que fala pra isso, né? Tô escutando no trânsito. Exatamente. Tô ali no fone lavando uma louça. Aproveita, lavar a louça é um bom tempo para vocês ouvirem a gente, ouvir o Papo Pet. Então é isso, comenta aí o que vocês acharam, compartilha as experiências com a gente e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, até a próxima.